Professor Martim, boa Olá, tarde. como está? Boa tarde, professora Laira. Um prazer conhecê-la. Prazer é todo meu. Nós nos conhecemos virtualmente, né? E agora uma live virtual nossa aqui. Eu quero desde já agradecer a disponibilidade, né, do professor em compartilhar aí os seus conhecimentos. O professor Martim Pino, ele é formado em Direito pela USP, possui mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de livros, né, sobre teletrabalho, que é o nosso tema de hoje, tem um blog, vários artigos aí, um pesquisador do direito digital, desse ramo do direito, né, que não é tão novo, mas agora que a gente vem estudando um pouco ele, né. Então, desde já agradeço aqui, professor Martim, a sua disponibilidade. Também agradeço a toda a equipe aí do Júri Expresso, que idealizou essa forma da gente trocar conhecimento, trocar informações, nesse momento de pandemia em que a maioria das pessoas, né, estão se vendo aí isoladas, né, socialmente, mas a gente não está confinado nas ideias, né? Estamos aqui para um bate-papo sobre o teletrabalho. Alguns empregados já estavam, e teletrabalhadores autônomos também. Oi, Pamela, Denner, olha lá, pessoal chegando aí, bacana. Já estavam acostumados, né, professora, a essa ideia de trabalhar à distância, né, com a telemática, o trabalho remoto, e outros não. E com a pandemia, né, de repente, em 48 horas, todo mundo virou teletrabalhador. Então, é muito importante a gente conhecer o regramento, né, desse tipo de trabalho, as condições em que eles se desenvolvem e os debates que se apresentam, né, nesse mundo de teletrabalho aí, que, no meu entendimento, mesmo pós-pandemia, tem tudo para continuar aí se instalando e se desenvolvendo, como a gente vem observando. Então, é um desafio para o direito, né? Um desafio também para o direito do trabalho, para o direito digital. Nunca, né, os trabalhadores, existem trabalhadores que não estavam habituados, nem treinados a esse tipo de trabalho, né? Então, a gente vem experimentando aí muitas invasões, software mal escolhido, plataformas com defeito, né, que tem aí atribulado a vida de todos os teletrabalhadores, se tornando um desafio aí para o direito. Compreender essas tecnologias, os aspectos formais do contrato, né, o regulamento de toda a segurança da informação, que é necessário nesse tipo de trabalho, é o nosso objetivo, é um bate-papo aqui. Né, professor? O teletrabalho não é uma novidade, não é verdade? Não, não é uma novidade. Obrigado, doutora, pela introdução. Não é uma novidade porque, assim, lógico, o teletrabalho, atualmente ninguém pensa o teletrabalho sem internet, mas desde os primórdios, assim, da existência do trabalho em si, já existe um tipo de teletrabalho, obviamente não com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Antes se usava telégrafo, telefone, carta postal, etc. Na época do telégrafo, né? Com código Morse, etc. Mas Certo. lógico, né? Então, mas assim, sempre existiu essa necessidade de se comunicar à distância. Tanto que até os índios, né, usavam até fumaça para Sim, avisar que ia ter sim. alguma coisa. Então, é assim por diante. Então, sinais. Então, assim, o teletrabalho, na verdade, do meu ponto de vista, existe mais tempo, faz muito tempo. Só que agora a gente não tem como vislumbrar um teletrabalho sem a internet. Inclusive, a internet como meio de comunicação, mas também nós já sabemos que existem vários tipos de internet, etc. Né? Então, mas é isso. Só que, como a doutora falou,
pela pandemia, de repente, nós viramos teletrabalhadores. Inclusive, agora eu tive uma reunião com os professores via virtual, né? E, assim, a procura pelas plataformas mais viáveis possíveis, a questão também do alunado, mas a questão do teletrabalhador também. De repente, a pessoa que nunca trabalhou online, de repente, é obrigada a trabalhar online. Mas Sim, assim as necessidades vão continuando, né? Então, sim. e de repente surgem questões legais para isso, né? E temos vários problemas que a gente vai discutir tranquilo mais para frente, né? A internet, ao mesmo tempo que ela impulsiona a liberdade e a criatividade, facilita, flexibiliza o trabalho, ela pode também ser um instrumento aí perigoso, né, de precarização do trabalho. Gostaria de ouvir um pouquinho do senhor, o que o professor pode fazer do teletrabalho não subordinado. Eu fiz uma pesquisa na Sociedade Brasileira de Teletrabalho, nós temos 17 milhões de teletrabalhadores antes da pandemia. É muita gente, né? Então, nós podemos ter aí esse número aí crescendo ao longo dos anos, e eu tenho pós-pandemia também. E a gente não fala só de teletrabalho subordinado, aquele vinculado a um contrato de emprego, né? Temos vários trabalhadores, né, autônomos que se ativam, não é, professor? Sim. Então, normalmente, assim, infelizmente, né, a Uhum, nível de teletrabalho autônomo, é um prestador de serviço. Ele acaba tendo do ponto de vista, uma precarização, porque, assim, o teletrabalhador autônomo, ele não tem contrato de trabalho. Então, só que acontece, com a pandemia, os profissionais liberais, praticamente, nós tornamos teletrabalhadores autônomos. Então, e com a restrição de mobilidade, praticamente estamos ficando em casa. Então, e só que em casa tem muitos distratores. Tudo bem, você fica com a família, sim, ou pode, sei lá, ir num sítio, etc. Mas não adianta, a atenção é a mesma. Então, é a verdade. cumprimento de prazo, etc. Né? É Então, verdade. o problema é esse. Eu entendo que, resumindo, né, se com o Uhum. teletrabalho subordinado existe, do meu ponto de vista, uma precarização, com um autônomo é bem pior. Bem Porque pior, pelo menos com o concordo. subordinado, pelo menos é alguma coisa no final do mês. Você vai receber. O autônomo, nem tanto, vai depender do resultado, na verdade. Então, Uhum. daí existem outras plataformas, mas do meu ponto de vista, assim, a pandemia precarizou mais ainda aquilo que já estava precarizado, né? Porque as despesas econômicas que o teletrabalhador tem em casa são um pouco altas, né? Dependendo do bairro, da região, e o salário Uhum. e às vezes, não condiz com a despesa que você se faz. Além disso, também no âmbito autônomo, acaba, como se fala, não tendo resultado imediato também. Mais ainda com a pandemia, no âmbito advocatício, com os prazos também, com o Poder Judiciário Sim, no Pará, nem tanto, agora estão tendo audiências virtuais também. Ou seja, até o Poder sim, Judiciário tem que se adequar a esse tipo de trabalho à sim. distância. Serviço público todo aí implementando o trabalho à distância também, né? É importante só esclarecer para os nossos alunos aqui que estão nos prestigiando, já mandando um abraço a todos aí, alunos, ex-alunos, parceiros, né, outros professores, que a CLT ela faz distinção, né, do trabalho à distância e do teletrabalho. Existe também o trabalho a domicílio, né, em que as pessoas trabalham nas suas residências sem o uso da tecnologia, né, costureiras, por exemplo, o pessoal que trabalha na embalagem de perfume. O empregador pode levar lá as embalagens e os perfumes para a pessoa embalar na sua residência sem o uso da telemática. O teletrabalhador, já aquele que utiliza a tecnologia, né? Então, a CLT, ela faz essa diferença. Em 2011, o artigo 6º sofreu uma alteração, né, em que
o trabalho, mesmo à distância, ele não é diferente do trabalho feito no estabelecimento do empregador, então as mesmas regras vão valer. E em 2017 veio aí a grande reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que implementou a regulamentação do teletrabalho, que já era existente, não é, professor? Então, o artigo 75B em diante, ele traz ali uma regulamentação do teletrabalhador, falando da questão da necessidade de um contrato escrito, né, de todas as condições estarem aí, delimitadas entre as partes, a questão aí que o senhor muito bem comentou das despesas, e teria que ser por mútuo acordo, né? A transformação de um teletrabalho, de um trabalho presencial para o teletrabalho, deveria vir de um mútuo acordo. Já a medida provisória 927, né, em razão da calamidade pública, ela deixou a critério do empregador, né? O jus variandi do empregador, ele vai determinar, ó, agora você é um teletrabalhador. E mesmo dispensando a formalidade do contrato, seria aí, não é um esforço absurdo, né? Fazer um contrato para que o teletrabalhador se sinta aí. Não é questão do aviso, mas é questão de como esse trabalho vai passar a se desenvolver. Porque quando a reforma trabalhista ela foi implementada, muito se discutia, né? Nossa, mas o teletrabalho é uma realidade? Sim, ele é uma realidade. Mas quais são as vantagens, quais são as desvantagens? E aí a gente discorreu naquele ano, né, muitos debates, né, professor, sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Então a gente poderia aqui partilhar isso, né? As vantagens do teletrabalho para o empregado, existe? Pois é, justamente. Existe, eu coloquei, resumi, inclusive, a gente conversou anteriormente, ficar em casa, vou repetir aquilo que até enviei para a senhora anteriormente, ficar em casa é uma vantagem, obviamente, não é? Em qualquer lugar que você escolher, se você tiver um sítio, uma chácara, etc. É interessante isso. Mas desde quando o empregado tenha, o teletrabalhador autônomo tenha condições para que esse trabalho seja realizado. Aqui, a senhora falou a respeito de empregados que de repente viraram de um dia para o outro nas empresas, né? Então, isso aqui é justamente aquilo que tínhamos falado anteriormente, na questão das despesas, que eu vou pagar água, luz, ar-condicionado, comida, etc. E, então, mais ainda com a pandemia, que agora os filhos estão ficando em casa. Né? Sim. Então, tem Em que muito o ambiente distrator. familiar, né, e o ambiente de trabalho, eles praticamente se casaram aí, né, e está dando conflito, pelo que a gente vem escutando por aí, né, as pessoas não estão, elas não foram treinadas, não foram habilitadas para essa nova realidade, né? Sim, inclusive, se os filhos estivessem na escola, aí tudo bem. Só que agora ficou tudo junto. Né? Uhum. Então, lógico, os filhos têm que ficar na escola, obviamente, né? Só que pela pandemia, os filhos estão ficando em casa, estudando em casa. Se você trabalha em casa, você vai ter muito mais obrigações, porque só dos filhos não adianta. Mas, assim, é uma vantagem, mas desde quando você tenha condições para isso? Né? Então, é uma organização familiar, no caso. Sim. Né? Uhum. Então, mas Uhum. uma outra vantagem é, obviamente, a questão de ficar livre dos congestionamentos, né? Você não precisa mais sair Uhum. de casa, etc. Uhum. Né? E a questão também de que em casa você tem uma vantagem de normalmente o empregado tem, ou o teletrabalhador, ou qualquer pessoa, normalmente é, é, capricha mais na sua casa, na questão de Uhum. implementação de recursos tecnológicos, né? Uhum. Então, você pode, dependendo do caso, arrumar uma sala ou ter um quarto, etc.
Só que a questão é que a empresa fica isenta dessas despesas, né? Ou Sim, seja, a tua casa também vira uma filial da empresa, da empresa, exato. consequentemente, acaba sendo parte da empresa, nessa parte isso bem crítico. Então, uma É, empresa, de repente, muita empresa, tem amigos que têm empresa, eles ficaram assim maravilhados. Mas eu falei, o teletrabalho existe faz décadas, né? Então, porque agora tipo, uma empresa que tinha 30 salas, agora os sendo usados, agora as uhum, 30 salas não estão sendo mais usadas. Então, e água, luz, que é o empregador gastava, agora praticamente custo zero. Então, então, assim, resumindo, essa vantagem para o empregado, para o teletrabalho autônomo, é essa, né? São essas, mas uhum. assim, do meu ponto de vista, se restringem essas duas hipóteses, Essa porque vantagem. eu entendo que é mais vantagem, é mais para o empregador, nessa Uhum, parte. também tem. E fora que a questão legal também, que tive que discutir mais para frente também, com a reforma trabalhista, que a senhora também falou, do ponto de vista, piorou a situação do teletrabalhador, mas ainda o subordinado, porque retirou as horas extras, né? Para o Exato, teletrabalhador, e o inclusive exato. o projeto de lei específico para a criação desse capítulo sobre teletrabalho na CLT, né, Reforma Trabalhista, criou esses artigos na CLT, criando o inciso 3 do artigo 62, quem em regime de teletrabalho não tem mais direito às horas extras. Aí fica complicado, né? Para o teletrabalhador subordinado, autônomo, tudo bem, ele se vira. Uhum, uhum. Mas, como se fala, o teletrabalhador subordinado, do ponto de vista, acabou sendo mais prejudicado, porque, ou seja, vai trabalhar 16 horas por dia para receber por 8. E a Exato. justificativa também eu não gostei. A justificativa foi ruim, alegando que os empresários não teriam como fiscalizar os trabalhadores à distância. Quando é o contrário, a distância se fiscaliza muito melhor, o software de fiscalização e monitoramento praticamente Sim. são de graça, se abaixa da nuvem, Uhum. então, É mas mesmo praticamente assim, essa justificativa, né, da reforma trabalhista em colocar o teletrabalhador excluído aí do capítulo da CLT que trata da duração do trabalho, ela é praticamente inexistente, né, conforme o professor muito bem pontuou. Os mecanismos de controle do trabalho à distância, eles existem e hoje perfeitamente possível. Eu me lembro quando eu estudava a lei do caminhoneiro, né, em que muitas empresas colocavam o caminhoneiro como um trabalhador à distância, que era impossível o controle de jornada, e nós tínhamos ali muitos debates judiciais em que o judiciário entendia que sim, haveria vários tipos de controle da jornada do caminhoneiro. E aí foi se implementada, deixa eu até achar aqui, até deixei ela na mão aqui, faz tempo que eu não leio a Lei 13.103, né, de 2015, que até mudou o Código de Trânsito, inserindo um caminhoneiro subordinado ou não, porque o meio ambiente de trabalho deles é compartilhado conosco. Há que se ter um limite para o trabalho, né? E esse limite, às vezes, foi resistido pelos próprios profissionais que queriam trabalhar mais, mas não somos máquinas, né, professor? Né? A gente não pode tentar vencer o nosso limite, porque nós acabamos tendo consequências aí para a nossa saúde. No caso dos caminhoneiros, me lembro bem, muitos acidentes, né? E a saúde deles na utilização de substâncias aí para conseguir, né, trabalhar em extensa sobrejornada para cumprir aí os contratos a que eles estavam submetidos. Então, quando a reforma trabalhista ela coloca a lógica do teletrabalho é não ter controle, né? Pela reforma trabalhista. Mas quando nós conhecemos os dispositivos tecnológicos, o software, a gente vê que ele é muito mais controlado do que imaginamos.
E aí que é uma reflexão que eu sempre faço, né? Será que a gente vai ter respeitado o direito do empregado de se desligar do trabalho, né? Eu vejo muitas empresas fazendo código de conduta, o regramento do teletrabalho, como ele vai se desenvolver. Olha, você, depois de um horário, você não incomode o teletrabalhador com mensagem do WhatsApp, porque senão ele não se desconecta do trabalho. Ó, é a mesma coisa. Eu recebo um WhatsApp depois do meu horário de trabalho, mas meu chefe fala assim: olha, não precisa responder agora. Responda depois. Pronto, já me contaminei ali, né? Já acabou aquele meu horário de descanso. Então, é esse limiar aí que a reforma trabalhista deixou para a gente grandes conflitos, e fazendo uma pesquisa jurisprudencial, os tribunais entendem que data vênia foi um equívoco do legislador presumir que o teletrabalho exclui por si só qualquer meio eficaz de fiscalização, e provando que havia fiscalização, está condenando as empresas em horas extras. Então temos aí um conflito, né, da lei e da jurisprudência. Por quê? Porque o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho ainda está imperando, né? Sim. E se de fato há o controle, eu não tenho dúvidas que pode advir aí uma condenação, não é, professor? Sim, inclusive essa questão dos caminhoneiros que a senhora falou, pelo GPS, dava para muito Sim, juiz claro. Uhum. deu a hora extra para muito caminhoneiro através do GPS, ou seja, existia um controle. E sobre aquilo que a doutora falou, sobre a questão do direito à desconexão, tem vários artigos. Um artigo já tem, não lembro, 6, 7 anos, já tem um artigo muito bom sobre direito à desconexão. Obviamente que existe, mas na prática, assim, legalmente existe esse direito à desconexão, mas na prática não Está na existe. Constituição, né? É um direito fundamental, né? Exatamente. É a mesma coisa. Nós temos direito à privacidade e intimidade na Constituição, mas na prática esse direito não existe Uhum. mais. Esse direito à desconexão existe na lei, jurisprudência, etc., mas na prática não existe mais também. Porque mesmo desligando o celular, mesmo desligando, sei lá, a rede, o roteador assim, da nossa casa, então, mesmo assim, nós vamos ser fiscalizados, né? Então, a questão entra, inclusive, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, estão sendo muito invasivos. Sim, Os empresários, não todos, obviamente, mas muito empresário vasculha, entra no notebook para saber claro. Uhum. se alguém falou mal, etc. Assim, e para depois fica como o pessoal fala, né? Rabo preso, assim, né? Com alguma coisa. Uhum. Então, por quê? Porque justamente o empresário acha que pode fazer, tendo em conta a crise que a gente tem, ele não vai processar a empresa, etc., e acaba se submetendo a isso. É por isso que aí, aos poucos, ao ter tu direito à privacidade, intimidade e até o segredo, tem várias teorias, Exato, né? As políticas ilimitado, de inicialmente o Rank, que confidencialidade. fala que tem da teoria das 3 camadas, né? Porque nós Uhum. usamos duas, mas o Henkel fala de 3 camadas, privacidade, intimidade e segredo. Aí entendo que aí nós ficamos muito presos ao empregador e acabamos aos poucos o nosso direito, até de ir e vir, inclusive, dependendo do caso, pode ser limitado. E fora que com a reforma trabalhista também, a nível de subordinação, essa questão de que a senhora falou, em qualquer momento podem, o chefe pode enviar um WhatsApp, Martim, faz uma coisa até amanhã cedo, isso era extra. Só que isso era Uhum. extra, antes da reforma trabalhista, a justiça trabalhista dava como hora extra mesmo. Agora, Sim. não tem como. Pela legislação. Lógico, tem que haver um contrato prévio, mas pode haver também contrato tácito, por assim dizer. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, este ano, inclusive, um acórdão alegando que, mesmo que o trabalhador, distância, o teletrabalhador, não tenha mais direito a hora extra, mas
pode ter direito a danos morais em virtude Olha, da ofensa à dignidade da pessoa humana. Como uma pessoa vai trabalhar 16, 20 horas por dia para receber por 8 ou por 6 horas de trabalho, isso afeta a dignidade da pessoa humana, consequentemente indenizável. Eu vi esse claro, acordo neste ano, fevereiro, do TST mesmo. que bacana. Uhum. E, professor, uma outra pontuação, agora falando aí da economia por demanda, né, da uberização do trabalho, que tanto se discute, né? Eu li esses tempos um artigo da Uber na Itália, que em determinada hora ela trava, né, o aplicativo para que aquele trabalhador não se ative mais sem um tempo necessário para descanso. Mas é engraçado que os próprios trabalhadores, né, eles burlam, né, e se ativam através de outros aplicativos para continuar trabalhando. É como se fosse a enfermeira que trabalha em escala 12 por 36, só que ela não trabalha em um hospital só, né? Ela trabalha 12 horas, em vez de descansar às 36, ela sai correndo de um hospital e vai para o outro, né? E aí a gente tem aí uma enxurrada de pessoas doentes, né? Os riscos psicossociais do trabalho acontecendo aí, né? Na nossa cara, né? E a sociedade e até o governo precisa ter um olhar atento, porque isso respinga em prejuízo para o próprio governo, né? Na questão previdenciária aí dos afastamentos dessas pessoas. Seria interessante, eu li um artigo do senhor sobre o teletrabalho escravo, né? O senhor comenta sobre isso, essa questão do isolamento, né? Do teletrabalhador, aqueles que não têm estrutura, né? A gente está falando um pouquinho de não ter jornada, né? Por mais que a CLT coloque, a gente precisa buscar um equilíbrio, né? A gente precisa ter bom senso. E às vezes eu fico me deparando pensando que a gente quer buscar solução no direito sempre, né? Às vezes o direito não, né, chega atrasado, não me dá solução, e eu acho que passa tudo pelo bom senso e pelo um equilíbrio. E quando a gente vê o teletrabalho em demasia, né, a gente tem aí alguns problemas que o senhor podia pontuar, né, relatando para a gente os resultados da pesquisa do senhor, né? Sim, inclusive, eu assim, resumo, na história sobre esse artigo, Teletrabalho Escravo, em 2012 ainda, foi porque eu tive um aluno que trabalhava numa empresa multinacional de informática, não vou falar o nome, questão de Uhum. ética, e o que acontece? Eu falei, nossa, você é um teletrabalhador. Daí ele me olhou com uma cara assim, tipo, peraí, professor, eu tô querendo sair dessa vida para ser advogado, etc. Daí, e ele era um ótimo aluno, daí ficamos assim, batendo papo no café. E ele falou, olha, seria um bom artigo falar sobre isso. Né? Tá bom, professor, mas não coloca meu nome porque posso ter problemas do meu trabalho. Claro. Tudo bem, então, justamente, não, tudo bem, porque eu queria fazer parceria. Não, professor, não coloca meu nome. E justamente, né? E ele falou assim coisas, por exemplo, que o teletrabalho, no caso, ele mesmo também falou que era escravo, ou seja, ele estava com um notebook, ao mesmo tempo com celular, ao mesmo tempo com telefone fixo, tudo ao mesmo tempo. E ainda muita empresa de tecnologia, se você deixa de digitar por 2 minutos, reseta tudo e você tem que fazer tudo de novo. Ou seja, tem que estar com o dedo no teclado o tempo todo, produzindo, atendendo o telefone fixo, atendendo o celular, WhatsApp, etc., e-mail, Facebook, assim, uma loucura. Tem que ser. Meu Deus. Então, entendeu? E sendo subordinado. Autônomo até que acaba sendo até mais aliviado, porque o autônomo ele é dono do seu trabalho, do seu, né? Então, isso acaba gerando muito estresse. Ele era magro, agora ficou, inclusive, eu conheci ele gordinho. Tá? Daí Uhum. surgiram problemas do coração também. Por quê? Porque depois levava trabalho para casa então pagar hora extra, tudo bem, mas daí não tinha vida praticamente. Mesmo ganhando hora extra boa, inclusive, ele tinha esses problemas.
E problemas ergonômicos também, começou a ter problemas na coluna, né? Ficar sentado o dia inteiro, né? Não poder, não ter tempo para curtir a vida. O direito a lazer, direito a uma vida saudável, direito constitucional também. Então, uma vida saudável. E a questão também de acidente de trabalho, inclusive fiz um artigo sobre acidente de trabalho no teletrabalho, é possível sim, porque já tem alguma jurisprudência a respeito disso. Você está trabalhando em casa, a empresa te fala, trabalha agora em casa. Se vai para o banheiro, escorrega e cai, tem jurisprudência que fala que sim, porque a tua casa virou uma filial da empresa. Né? E também, como se fala, a questão, como falamos, a questão das despesas e também a questão social também. Se você não tem um contato físico com a hierarquia, praticamente tua chance de ser promovido diminui bastante. Zero, né? Profissional, exatamente. Importante Fora a segregação, né? A falta de envolvimento de uma equipe, né? A união dos trabalhadores aí, né? Fica totalmente prejudicado, né? É um grande desafio aí para a modernidade, o desenvolvimento aí de um teletrabalho sadio, né? Equânime, que garante aí a dignidade do teletrabalhador. Falando um pouquinho das medidas provisórias 927 e 936 de 2020, que regulam aí, né, a tentativa da preservação dos empregos frente à pandemia que nós estamos vivendo, já que estamos falando da crítica ao artigo 62, inciso 3 da CLT, implementado na reforma trabalhista, a medida provisória 927, lá no seu artigo 4º, né, ela trata tanto do trabalho em domicílio, que não utiliza telemática, né, tecnologia, quanto do teletrabalhador. E lá no seu artigo 4º, né, no parágrafo 4º, endossa que você incomodar o teletrabalhador depois da jornada, né, via aplicativo, não é tempo à disposição do empregador. Então, é uma dicotomia, né? Se eu não tenho jornada, por que cita o incômodo a esse teletrabalhador depois de uma jornada, né, de trabalho? Ao passar dos olhos, me parece que a medida provisória 927, ela cria o teletrabalhador com jornada. Porque quando eu vou fazer a leitura da medida provisória 936 de 2020, que vai tratar do benefício emergencial para a preservação do emprego, algumas empresas vão fazer a diminuição proporcional da jornada e do salário, ficou-se uma dúvida. Se o teletrabalhador tem exclusão, né, de controle de jornada, como é que eu faço a diminuição do salário dele? É uma incongruência, né? Diminuir salário individualmente é inconstitucional, não poderia fazer isso. Aí vem a portaria 10.486 de 2020, que fala que o benefício emergencial não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional da jornada de trabalho e salário para os seguintes trabalhadores: os empregados não sujeitos a controle de jornada. Então, cria aí, né? Se eu vou ter que provar, as empresas, a prova, né? Empresas que demandam aí muitos trabalhadores, a prova é dela, né? Ela vai ter que provar que para ela reduzir o salário, fazer jus ao benefício emergencial, ela vai ter que provar que aquele teletrabalhador realmente está trabalhando menos.
E aí fica um conflito, né, professor? Eu vou ter, então, controle de jornada, eu vou ter, então, controle de trabalho, né? Por que não resolvemos isso de uma vez, né? Por que não implementamos as regras de uma vez? É isso. Entendo assim, havendo controle, está subordinando, tá? No caso, entraria no sobreaviso, né? Ou no caso, sobreaviso, porque você ficaria mais em casa, né? Não Uhum. seria nem prontidão, seria mais, entendo que é sobreaviso. E sobreaviso, aí tem que ganhar um terço a mais, né, do valor É? da hora, né? Então, E- justamente, é meio contraditório, porque não tem jornada. Agora, pelo celular, você consegue controlar todo mundo, praticamente. Uhum. Então, não Eu sabe vejo onde que é. tem uma parte aí dessas medidas. Bom, muita coisa pode ser judicializada, né? Mas essa questão da diminuição de salário e jornada de teletrabalhador, me parece que vai ser uma coisa que pode dar muita confusão aí para o judiciário pós-pandemia, né? Não Sim, sei, o que a inclusive, senhora acha? se não me engano, 20 ações diretas de inconstitucionalidade contra vários pontos da reforma trabalhista. Sim. Tem, inclusive, o próprio juiz do trabalho pode alegar inconstitucionalidade pelo controle difuso, né? Sim. O próprio advogado pode, inclusive, falar isso, porque tem algumas coisas muito contraditórias que às vezes batem, inclusive, com o próprio capítulo criado pela própria reforma trabalhista. Essa questão que não tem controle, do ponto de vista, qualquer pessoa pode ser controlada. Sim. Tendo um celular, com a mesma pessoa, mesmo aquilo que a senhora falou, trabalha em domicílio, aquela que trabalha com a costura, fazendo Sim. ou na cozinha, pode sim ser controlada à distância também, né? Mesmo que não use tecnologia para fazer um pão, mas cada vez mais, assim, pode sim ser um controle de produtividade, né? Mas, lógico, normalmente muita gente que trabalha nessa área é mais autônoma, né? Faz o próprio bolo, etc. Mas tem gente que trabalha subordinada, mas assim, ou na costura também. Mas assim, são trabalhos em domicílio, mas sim, pode haver sim um controle. Eu entendo do ponto de vista que dificilmente as pessoas não têm como ser controladas. Podem ser controladas, mesmo, por exemplo, nós agora, com certeza, não estamos sendo controlados, obviamente, mas alguém pode, como você fala, nos espionando, entrando nos seus dados, né? E dessa forma Sim. Sim. controlando um pouco a nossa vida profissional também. É um grande desafio, né, professor? O senhor citou muito bem aí a questão do acidente, né? Quando a gente lê sobre teletrabalho e saúde, né? A sobrejornada, o esgotamento profissional, ele vem a acontecer, né? Também no teletrabalho. E eu li que existem até aplicativos que imitam o barulho da empresa para que o empregado, né, se sinta naquela atmosfera empresarial e não se sinta tão sozinho na, na prestação do serviço, né? É interessante como as coisas vão se desenvolvendo e a gente vai apontando aí os conflitos que podem advir do teletrabalho. E agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Adiantando aí para quem está acompanhando a nossa live, vai vir uma live específica. E aí as empresas têm que implementar, professor, uma política de segurança, né? O teletrabalhador vai estar no ambiente familiar da sua casa, em que seu computador fica ali, né? Pode sofrer invasão, né? Ou alguém, né? Uma visita pode ter acesso, né, àquelas informações, se ele tem acesso a dados sensíveis, dados de pessoas, de outros trabalhadores, algum banco de dados de pessoas daquela empresa. O que o senhor me diz a respeito dessa novidade que parecia que não ia, né, entrar em vigência agora em agosto, agora parece que em agosto a LGPD, né, vai valer para todos aí. Sim, justamente, a questão, como a doutora muito bem mencionou, dados pessoais que são diferentes dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles mais íntimos, né?
tais como, por exemplo, a dado genético, a questão da impressão digital, o íris dos olhos, até a forma de andar é um dado sensível. As outras pessoas são aqueles que todo mundo tem acesso, RG, CPF, endereço de profissional. Só que a empresa precisa da autorização, né, do trabalhador para entrar, para que tenha acesso, por exemplo, ao seu computador, por exemplo, né, tem que haver uma autorização. Tudo bem, pode fazer um controle dentro do ponto de vista trabalhista, de produtividade. Sim, Só que se a empresa começa a ir além do limite, ir para o lado mais pessoal, mais íntimo, indo, por exemplo, vasculhando, por exemplo, dados sensíveis, o que a pessoa pensa, porque até a questão do pensamento filosófico, político, social da pessoa é considerada também dado sensível. Então, aí já, sem autorização, obviamente que a empresa pode sofrer punição, né, punições através de uma ação, obviamente, né, dados morais, e ou a empresa pode ser denunciada na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que a LGPD cria, né. Não sim, conheço até agora nomes para essa ANPD, mas essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e as multas são fortes, né? Então, justamente, ou seja, a empresa pode sim nos controlar, obviamente, existe controle, próprio poder diretivo, mas tem que se restringir só ao trabalho relacionado à empresa. Além disso, precisa de uma autorização. Essa questão de controlar, além disso, entendo que é cabível pelo menos a LGPD não autoriza, menos que. Uma vez perguntaram para mim essa questão de pandemia. Olha, a LGPD fala sobre a questão de pandemia de forma implícita, mas assim, é por isso que o governador usou isso. Só que a LGPD não entrou em vigor ainda. A LGPD não entrou em vigor ainda. Então, estão usando princípios da LGPD, só que esses princípios da LGPD, como se fala, entendo que não poderiam se aplicar atualmente. É por entendi. isso que o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, não declarou inconstitucional a troca de dados pessoais com o IBGE, inclusive, justamente Sim, porque acaba indo contra a privacidade e intimidade das pessoas. sim, Então, o problema é esse. Muita gente fala da LGPD, que aplica os princípios da LGPD, só que a LGPD ainda não entrou em vigor. Né? Só que eles querem usar esses princípios para vasculhar a vida pessoal de todo mundo. Né? Mas entendo que sim, se for ir além do controle trabalhista propriamente, precisa da autorização do trabalhador. Né? Inclusive, essa questão vem até quando você passa por uma entrevista de emprego, sim, os preenche um monte de currículos, né? formulário para autorizando a tua imagem, etc. Aí o problema é esse, só que você é obrigado, eu entendo que existe um vício de consentimento, porque você é obrigado a fazer isso, caso contrário, você não segue no processo seletivo. É a mesma coisa que na Europa, no processo seletivo, pergunta para um candidato ao trabalho: podemos colocar um chip embaixo da tua pele? A pessoa fala que sim, para ser controlado. Então, já tem até um Aham. regulamento de implante de chip em trabalhadores na Europa. Então, e assim por diante. Esse consentimento, às vezes, é um pouco viciado, aliás, não é pouco, bem viciado, porque o empregado, o candidato ao emprego é obrigado, pelas circunstâncias econômicas, a aceitar. Aí Verdade, tem essa questão professor. também, né? Questão de, de emprego e as questões econômicas também. Professor, como última provocação aqui, já que o senhor é pesquisador aí da área de direito digital, né? E a inteligência artificial, né? O teletrabalhador pode vir a ser substituído aí pela inteligência artificial, né? Podemos falar em ética na inteligência artificial, já que quem programa, né, tais robôs, né, é um homem, né, é uma pessoa, é um ser humano. O que o Sim. senhor me diz? Então, assim, depois a gente pode até mencionar livros, seriados a respeito disso, porque
É assim, eu tenho inclusive um arquivo com bibliografia, né, que é aquilo que eu estou falando, por exemplo, sim, essa questão de ética, porque quem faz o algoritmo, né, o algoritmo é o programador. Então, o desemprego vira uma indústria. Ou seja, se, por exemplo, se eu quero substituir, já aconteceu em Bauru, inclusive, não vou falar o escritório, mas o nome do escritório aparece no site Conjur, consultor jurídico, aparece o nome do escritório. Obviamente que não vou falar, mas demitiu 400 advogados de 840 para substituir por um software de triagem de processo. E, obviamente, a produtividade aumentou em 30% e captou mais 20% em questão de clientes. Então, um professor me criticou uma fala de um aluno, que eu falei na sala de aula, que o advogado, a profissão do advogado vai sumir, não chega a tanto. Só que eu falei, existe estudos sobre a questão do advogado ser aos poucos, as tarefas serem substituídas por software, já que temos software que faz, quem faz petição inicial, contestação, recurso, tem software que analisa contratos, já tem software que cria sentenças, eu fiz um artigo sobre isso também, que muita gente foi em cima de mim, então a criação do direito pela inteligência artificial, tem, se a senhora já sabe, mas tipo, se o pessoal for para a China, estão muito mais avançados que os Estados Unidos e Europa em questão de decisões por computador. Então, tem um artigo antigo, o juiz computador, esse de 87 ainda, que trata a respeito disso. Lógico, o pessoal não deu muita importância, mas inclusive o Tribunal de Justiça, isso eu posso afirmar, porque está no próprio TJ, o nome até da empresa, que dá assessoramento de software jurídico. Então, em TJ, vários processos são, você fala, manuseados, são resolvidos por algoritmos. Então, lógico, a questão de ética, a questão também, ou seja, aí entra a questão da substituição aos poucos do trabalho do juiz, do estagiário, do advogado. Na Avenida Paulista, é muito comum entrar no metrô Linha Verde, muito advogado falando, olha, o fulano de tal foi demitido por quê? Porque foi substituído por um software, etc. Então, isso das 8 da manhã até as 9 da manhã que a pessoa está chegando no nosso escritório de advocacia. Então, e não só isso, os 50% da mão de obra brasileira é braçal, 50% é braçal. Sim. Então, isso, ou seja, um peão de roça já era, um Mato Grosso, pessoas daquelas aranhas gigantes. E, obviamente, né, eu fiz uma pesquisa sobre isso lá, eu morei no interior de Goiás, orientando um aluno sobre isso. E ele me falou, não, e entrevistamos um empresário do agronegócio lá, ele prefere, com certeza, ele falou, Martins, eu prefiro substituir todas as coisas que eu tenho por uma aranha gigante, porque eu vou me incomodar menos. Ele falou, o trabalhador incomoda, ele falou dessa forma. Falei, calma, ele ficou assim, porque nós fomos primeiro para o sindicato rural, dos trabalhadores rurais, né? E ele meio que não gostou, então ele começou assim, se alterou um pouco, tá? Mas ele foi sincero mesmo. Não, Martim, eu prefiro, se eu pudesse substituir todos os meus trabalhadores por aranhas gigantes, eu faria a mesma coisa. Então, isso que o desemprego virou uma indústria. Ou seja, um empregador, posso terminar, um empregador quer substituir os seus trabalhadores, ele pode numa empresa de tecnologia de ponta e pronto, eu quero substituir 50 trabalhadores. E a empresa consegue fazer na maioria das vezes, né? E obviamente que aí afeta a questão sindical e assim por diante. Sim, então, todas as implicações. as implicações sindicais e assim por diante. O problema e obviamente que a quarta revolução industrial como se fala, obviamente todas as revoluções industriais foram empresarialistas, para ter mais lucro. A questão é que, substituindo trabalhadores por aplicativos, está destruindo o consumidor também. Também, exatamente, Também. né? A economia vai sofrer muito. E por isso que se fala que no futuro que os robôs têm direitos e obrigações até de pagar impostos. O Bill Gates é favorável a isso, por exemplo. Tem o filme Homem Bicentenário, de Isaac Asimov, que fala isso já faz tempo, desde a década de 20.
Então, tem um projeto de diretiva na União Europeia que não deu certo para Sim. criar a personalidade eletrônica para os robôs. Só que na Coreia do Sul, Japão, já existe isso. Então, é assim, porque eles percebem, eles conseguem enxergar, vislumbram um futuro, às vezes, um pouco sombrio para a gente, às vezes, né? Professor, vejo que os desafios da modernidade, né? Eu li num artigo do senhor a preocupação com a educação, né? A educação hoje ela se preocupa muito com o mundo que está indo e pouco com o mundo que está vindo, né? Seria a educação digital aí uma, um investimento como política pública mesmo para a gente enfrentar esse mundo que está vindo aí? Sim, justamente para evitar o sumiço de muitas profissões, tem um livro muito bom, para mim, o melhor livro sobre isso, do Jeremy Rifkin, O Fim dos Empregos. Ah, Excelente livro. Ele é um livro de 20 anos atrás ainda, então o livro todo assim, é maravilhoso, fica maravilhado. O melhor livro, quem quiser entender, é O Fim dos Empregos, inclusive, uma capa vermelha, Fim dos Empregos. Pronto, mas ele coloca dados muito bem fundamentados. Então, justamente, educação, lógico, ele não fala de educação, mas, assim, depois você fica salientando que educação, justamente, através da educação, você consegue fazer com que o futuro trabalhador não fique desempregado. Os países exato. desenvolvidos não têm esse problema de desemprego. E olha que são os mais tecnológicos. Eu li Então, eu uma entendo que a vez educação um desde o artigo sobre início. isso, professor, só interrompendo, eu me lembrei de um termo, empregabilidade, né? Talvez a educação digital ela vá conceder a todos nós a empregabilidade, né? Sim, educação, tem que investir em educação desde cedo. Não é só, meu filho está mexendo no celular. Não, não é só isso. É criar coisas, criatividade, como a doutora falou. Ensinar alunos desde ser criativo, não a ser mecânico, tudo repetitivo. Nós que somos países que não somos tão desenvolvidos tecnologicamente, temos esse problema. E os países mais desenvolvidos não têm. Eles continuam criando software e vendendo para todo mundo, né? Resumindo também, né? A questão de educação é muito importante para se contrapor a essa substituição de trabalhadores. Bacana, professor. Foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Tem algumas perguntas aqui de alguns dos nossos alunos, ex-alunos, né? Uma questão falando sobre as despesas do teletrabalhador, que talvez o empregador possa compartilhar e possa ser o responsável. Eu creio que sim, né? Sim, Tudo por acordo depende do que coletivo, convenção estabelece no, coletiva, é possível, no contrato individual de contrato, convenção trabalho. coletiva, mas há uma discussão que o risco do negócio é do empregador, então ele deve, né, suportar todas essas Sim. despesas, né? A questão da vulnerabilidade em tecnologia vai, né, de algumas questões aqui apontadas na nossa live, vai causar aí, vai casar com essa questão, né, da educação digital mesmo. É o grande desafio da modernidade aí. Eu, professor, estou extremamente honrada com a presença, né? Podemos marcar outras lives aí para falar sobre inteligência Combinado. artificial, aí está todo mundo Não, é perguntando, assim. né? E pode deixar meu e-mail E, também para os alunos, quem quiser, eu respondo tranquilo, na boa, viu? Eu posso te enviar referências bibliográficas, seriados, filmes. muito Então, obrigada, pode deixar muito meu e-mail, obrigada, um professor. contato, tranquilo, faço questão. Importante distribuir o conhecimento, né? Então, eu Sim, não nesse sou assim momento, ocupado, né, mas a não gente precisava. tentar trocar. Foi um grande Sim, prazer. Vou me despedir por aqui. Outras questões que eu não tenha visto, depois eu mando para o pessoal, mando para o senhor, a gente responde. Agradecer a todo mundo que participou dessa live conosco. Novamente, agradecer ao professor Martim Pino, a equipe do Júri Expresso. E vamos aí caminhando toda semana com uma novidade. Professor, sinta-se super convidado a nos acompanhar, né? E de vez em quando nos prestigiar também aí nesse mundo acadêmico para só nos enriquecer.
Muito obrigada mesmo, pessoal, professor Obrigado, Martim. doutora Laila Bazeto. Foi um prazer, um enorme conhecer a senhora. Né? E também agradeço também ao pessoal do Júri Expresso, né, que pelo convite. Me sinto muito honrado também e fico à disposição para outras lives na boa, outros temas. Fico bem disposto, tranquilo, sem problema nenhum. Pelo contrário, eu vou gostar bastante. Tá joia, professor. Até mais. Tudo de Até bom, mais. Tchau, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau.